Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para o curso de Biologia do segundo ano, aqui pelo Instituto Federal de São Paulo, campus de Itaquaquecetuba. Para quem não se lembra, eu sou o professor Carlos. Como vocês já devem ter visto, as disciplinas de vocês foram divididas em ciclos. E esta semana faz parte do ciclo de disciplinas de Biologia. Eu dividi cada ciclo de Biologia em algumas aulas, para poder facilitar para vocês na hora de estudar, não sobrecarregar tudo de uma vez só. Mas todas as aulas devem ser feitas dentro do mesmo ciclo. E com a divisão de aulas dentro do mesmo ciclo, acaba sendo que fica curtinho entre a matéria dada e o exercício, não sobrecarregando. Então vocês podem arrumar melhor a agenda de vocês e fazer isso em blocos, tá certo? Mas tudo que é feito de um ciclo deve ser feito naquela semana. Gostaria de ressaltar para vocês o uso dos meios de comunicação, tanto aqui pelo fórum do Moodle, quanto pelo uso do Discord, ou pelo meu e-mail, fique à vontade. Né? No vídeo aqui de cima eu descrevo melhor como entrar em contato, vejam o canal que fica melhor para vocês. E agora nós vamos começar a revisar o conteúdo que foi do primeiro bimestre, daquelas aulas que a gente já teve. E depois a gente vai começar com matéria nova, ainda nesse mesmo ciclo. Mas uma coisa por vez. Eu quero lembrar para vocês, eu distribuí o livro para vocês lá no começo do ano. Nem todo mundo pegou esse livro, mas aqueles que tiverem com o livro, vocês vão poder usar ele como um material de estudo. Quem tiver deixado o livro nos armários da escola, ou não tiver pego o livro, me avisa que eu vou tentar disponibilizar algumas partes do livro para vocês terem como estudar também, lá, em PDF, alguma coisa assim, tá certo? Então vamos rever agora a aula de classificação dos seres vivos. Aqui eu estou mostrando um monte de bonequinhos. Não sei se vocês se lembram que eu fiz essa brincadeira em sala de aula. Como é que a gente pode separar ou classificar esses brinquedos? Posso separar pela cor, posso separar, ter mais de uma cor, se está usando arma de fogo, se está usando arco e flecha. Posso ter um dos critérios que eu quiser. Cada um de nós pode dividir nos critérios que a gente quiser. Um outro exemplo é como é que eu classifico ferramentas. Eu posso classificar ferramentas pelo tipo, pela função, ou seja, ferramentas de corte, ferramentas para bater, ferramentas para lascar, ou pelo material que elas são feitas, principalmente madeira, madeira e aço, principalmente aço ou ferro, não sei a diferença. Então, classificar acaba sendo uma maneira de a gente organizar aquilo que a gente tem, o conteúdo, a diversidade de coisas que a gente tem, para facilitar tanto a gente se entender, como encontrar aquele objeto. Vocês já devem ter visto em oficinas, principalmente, que todas as ferramentas estão organizadas de algum jeito. E para organizar, eu preciso classificar essas ferramentas de algum jeito. E essa classificação e organização ajuda você na hora de procurar essa ferramenta, de entender para que ela serve. Então, tendo isso em mente, vamos olhar isso para a biologia. Nós já falamos na outra aula, no exercício, sobre a diversidade do mundo vivo. Lembram? Que a gente fez até aquela brincadeira. Lembra que eu pedi para vocês escreverem no papelzinho as espécies que vocês lembravam de planta, de animal? Lembram disso? Pois bem, como é que a gente classifica aquilo? Porque a diversidade é muito grande. Então, para que a gente classifica? Para compreender melhor o que é aquilo que a gente estuda, o que é aquilo que a gente trabalha, facilitar a comunicação entre quem estuda e quem trabalha com aquilo, e para isso a gente precisa de critérios muito bem estabelecidos, porque senão cada um vai fazer uma organização diferente. Se a gente quer facilitar, os critérios de organização têm que ser o mesmo. Como é que eram esses critérios de classificação? Na Grécia Antiga, a classificação era dada por onde esses animais eram encontrados. Então eu tinha a classificação dos animais terrestres, animais aquáticos e animais voadores. O problema desse tipo de classificação é que você coloca animais muito diferentes no mesmo grupo. Como por exemplo, a água-viva, você coloca junto com uma tartaruga,
com uma orca. Do outro lado eu vou colocar aves, junto com borboletas, junto com morcegos. Lembrando que voadores eles voam uma parte do tempo de vida deles. Em geral, eles vão pousar em algum lugar. Mas essa classificação já servia para os propósitos da Grécia Antiga, de dar uma ideia de organização. E principalmente já ajudava aos gregos, e foi na própria Grécia, Aristóteles, que vocês já vão cansar de ouvir em várias disciplinas. Aristóteles passou a usar não as características do habitat, de onde eles vivem, mas sim as características anatômicas dos animais. E das plantas também, tá? Para ele, mesmo vivendo no mesmo habitat, os animais tinham características diferentes, e portanto essas características tinham que ser levadas em consideração. Aristóteles teve como primeiro critério de classificação a locomoção. Então, aquilo que se locomovia, ele chamou de animais, e aquilo que não se locomovia, chamou de plantas. Lembrando que naquela época se conhecia basicamente os animais e os seres vivos da região da Europa, norte da África, alguma coisa para o sul, e da Ásia, devido às rotas comerciais. Os animais e as plantas das Américas e da Austrália eram completamente desconhecidos dos gregos, assim como boa parte da fauna marinha. Para Aristóteles também ele separou as plantas pelo tamanho que elas tinham. Separou em ervas as muito pequenininhas, arbustos as plantas médias e árvores como as plantas maiores. Aristóteles também separou os animais pelo tipo de sangue, entre sangue frio e sangue quente. Por mais que a gente saiba hoje que animais como caranguejo não têm exatamente um sangue, o fato de ele não ter um calor próprio já separava ele como sangue frio. E essa ideia de sangue frio e sangue quente a gente usa até hoje no linguajar comum. Foi só no século XVIII que o Carl von Linné, também chamado de Carlos Linneu, ele publicou o trabalho dele chamado Systema Naturae. O que esse sistema fazia? Ele pegava a ideia lá do Aristóteles de colocar critérios anatômicos, ou seja, critérios do próprio organismo, de como aquele organismo é, para poder separar eles e classificar eles em grupos. Essa classificação do Linneu tinha uma ideia de classificar toda a criação divina. Então ele tinha desde o reino do inferno, com os demônios e tudo mais, o reino mineral, com as rochas e os minérios, o reino dos animais, o reino das plantas, e também o reino dos céus, com os arcanjos, anjos, santos e outras criações divinas. Com isso, a classificação de Linneu tinha uma coisa como uma escada. Então aqui do lado esquerdo, a gente tem uma gravura da época mostrando justamente isso. Eu tenho aqui o reino do inferno, com os demônios e tudo mais. E aqui eu vou subindo nessa escada até chegar na iluminação maior, que seria no próprio Deus. Essa ideia de ter uma escala do menos para o mais, no caso do Linneu, ele colocava como aqueles que tinham menos alma e aqueles que tinham mais alma, a gente chama de escala Naturae. Essa escala, está aqui representada por essa figura do meio, é como se cada degrau tivesse um tanto mais de alma, um tanto mais de divindade, sendo que Deus estava lá em cima, no último degrau, logo embaixo dele estava o homem branco europeu, embaixo desse homem branco a mulher branca, embaixo o homem negro, embaixo dele a mulher negra, e depois os animais, as plantas e por aí vai até chegar no reino das coisas e depois no reino do inferno. Então vejo que aqui eu tenho uma direção única, onde cada um representa um mais do que o anterior. Essa charge aqui mostra resumidamente isso. Eu tenho aqui as coisas que não vivem, as pedras, as plantas, os animais e o homem. E logo depois, Deus. E esse homem, lembrando, é um homem branco europeu.
essa ideia de Linneu, da escala Nature, é uma ideia que caiu por terra, a gente já não usa mais. Entretanto, tem várias ideias de Linneu, ao criar esse sistema, que nós usamos até hoje. A partir de agora eu vou falar das ideias que foram criadas por Linneu e que a gente mantém até hoje. Então, a escala Nature é só um contexto histórico para vocês, certo? Então, essa classificação de Linneu é baseada no seguinte. Eu tenho os reinos, como ele já tinha reino das plantas, reino dos animais. Dentro desse reino eu tenho os filos. Dentro de cada filo eu tenho classes. Dentro de cada classe tem ordens. Dentro de cada ordem tem famílias. E dentro das famílias eu tenho gêneros. Dentro dos gêneros eu tenho as espécies. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho o reino animal, todos os seres que nós consideramos como animais. Então tem peixe, o homem, o urso, o coiote, o cão, o lobo, a raposa, tigre, cavalo, cobra, estrela do mar e anfíoxo. Dentro desse reino eu tenho o filo cordada, os cordados. E aqui o cachorro, o lobo, o homem, o urso, todos eles fazem parte desse mesmo filo. Eu vou ter também o subfilo. Não vou entrar em detalhes agora, mas eu posso ter intermediários entre aquela classificação original de Linneu. Tem a classe mamífero, mamália. Dentro dessa classe eu tenho a ordem carnívora, que junta os mamíferos que são originalmente carnívoros. Dentro da ordem carnívora tenho várias famílias. Essa família do cão é a família Canidae. Dentro da família Canidae tem o gênero Canis. Dentro do gênero Canis eu tenho então, a espécie Canis familiaris, que é o cachorro que nós temos em casa, que alguns de nós temos em casa. Então vejam que essa classificação começa do mais abrangente aqui em cima e vai afunilando conforme vai passando cada nível, até chegar em algo muito específico que é a própria espécie. E um grupo está dentro do outro, que está dentro do outro, que está dentro do outro. Como se fosse uma caixinha dentro da outra, dentro da outra. E aqui eu tenho um outro exemplo, nesse caso do urso. Eu vou fazer pelo outro lado agora. Então eu tenho a espécie urso americanus, que é o urso preto. Essa espécie de urso americano ela faz parte de um gênero, no qual está o urso preto, o urso branco e o urso marrom. Esse gênero ursus está dentro de uma família Ursidae, no qual também, além dos três que estavam aqui, ainda tem o urso panda. E esse aqui, se não me engano, é o urso vermelho. Não tenho certeza. A fotografia não está lá muito boa. Essa família, junto com outras famílias, fazem parte da ordem carnívora, no qual aqui tem aqueles ursos, mais os felinos e mais os canídeos. Essa ordem, junto com várias outras ordens, fazem parte da mesma classe. Está todo mundo aqui. Essa classe de mamália, de mamíferos, está dentro de um filo que é o filo dos cordadas, que olha só a variedade de animais que fazem parte dos cordadas, e vários filos diferentes, além do cordada, fazem parte do reino. Nesse caso, o reino animal. Muito recentemente, foi adicionado à classificação a ideia de domínio, que a gente vai falar em outra aula, tá? Então, domínio não faz parte das classificações originais de Linneu, foi acrescentado nos últimos 30 anos, talvez, 30 ou 40 anos. Então vamos manter até reino. Talvez essa seja a primeira vez que vocês estão vendo esses nomes. Então eu vou dar um exemplo geográfico para vocês poderem entender melhor. Imagine o seguinte. Eu tenho continentes, países, estados e municípios, certo? Essa classificação, continente, país, estado, município, a gente pode colocar como uma classificação também do mesmo jeito que está aqui. Reino, filo, classe, ordem, tananã. Então, um está dentro do outro. O município está dentro do estado, o estado está dentro do país e o país está dentro do continente. Então eu posso ter duas pessoas dentro do mesmo estado, por exemplo, o estado de São Paulo, mas em municípios diferentes, certo?
Eu posso ter duas pessoas em estados diferentes dentro do mesmo país. Um em São Paulo e outro em Minas Gerais, e os dois vão estar dentro do Brasil. Duas pessoas que estejam dentro do mesmo estado, por exemplo, no município de São Paulo e no município de Itacoaxetuba, essas duas pessoas obrigatoriamente vão estar dentro do mesmo país e do mesmo continente. Certo? Duas pessoas que estejam em estados diferentes dentro do mesmo país vão estar obrigatoriamente dentro do mesmo continente. Então vejam que, dado um nível que as pessoas estejam iguais, daquele nível para cima, elas vão estar sempre na mesma classificação. Eu não tenho como ter duas pessoas no mesmo estado que estejam em países diferentes, ou pessoas que estejam no mesmo país em continentes diferentes. Tá bom? Tem uns países aí que isso é possível, tipo Turquia. Vamos manter o exemplo aqui só na América do Sul. Tanto esse desenho dessa página quanto o desenho da página anterior, ele mostra só um recorte dessa espécie se juntando com as outras espécies que compartilham de uma estrutura maior acima delas. Então era isso que eu tinha para revisar com vocês sobre classificação dos seres vivos. Eu vou deixar aqui também algumas referências aqui embaixo para vocês lerem. E não guardem as dúvidas para vocês. Me escrevam pelo e-mail, pelo Discord. Lembre-se do horário de atendimento, às quintas-feiras. E aí a gente conversa melhor. Não guardem as dúvidas para vocês, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, fiquem bem. Tchau.